Olá, seja bem-vindo ao Filtrandamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Parte 3. Estratégias. Abandone a mente que pensa em prosa. Reviva outro tipo de mente que pensa em poesia. Ponha de lado toda a sua perícia em silogismos. Deixe as canções serem o seu estilo de vida. Mude do intelecto para a intuição. Da cabeça para o coração. Porque o coração está mais próximo dos mistérios. Capítulo 8. Descasque a cebola. O ser do homem é muito simples, mas a sua personalidade é muito complexa. A personalidade é como uma cebola, existem muitas camadas de condicionamento, corrupção, e ocultas por trás dessas muitas camadas está o simples ser do homem. Ele está por trás de tantos filtros que você não pode vê-lo, e oculto por trás desses muitos filtros você não pode ver o mundo também, porque tudo que atinge você é corrompido pelos filtros antes de atingi-lo. Nada nunca atinge você como é, você continua deixando de sentir. Há muitos intérpretes no caminho. Você vê alguma coisa, primeiro os seus olhos e os seus sentidos o falseiam. Então a sua ideologia, a sua religião, a sua sociedade, a sua igreja, eles falseiam tudo. Então as suas emoções, elas falseiam também. E assim por diante, o tempo todo. No momento em que a informação chega até você, ela não é mais quase nada do original, ou tão pouca que não faz diferença. Você só percebe alguma coisa se os seus filtros permitirem, e os filtros não permitem muito. Os cientistas concordam. Os cientistas afirmam que vemos apenas 2% da realidade, apenas 2%. 98% da realidade se perdem. Quando você está me ouvindo, ouve apenas 2% do que foi dito. 98% se perdem, e quando os 98% se perdem, aqueles 2% ficam fora de contexto. É como se você pegasse duas páginas de um romance ao acaso, uma daqui, outra dali, e então começasse a reconstruir todo o romance a partir dessas duas páginas. 98 páginas ficam de fora. Você não faz ideia do que elas continham, você nem mesmo sabe que elas existiam. Você tem apenas duas páginas e reconstrói toda a novela de novo. Essa reconstrução é uma invenção sua. Não é uma descoberta da verdade, é a sua imaginação. E há uma necessidade interior de preencher as lacunas. Sempre que você vê que duas coisas não têm relação entre si, a mente sente uma pressão interior para relacioná-las, do contrário ela se sente muito intranquila. Então você inventa uma ligação. Você conserta as informações desconexas com elos, você as une com uma ligação e inventa um mundo que não existe. George Gurdjieff costumava chamar esses filtros de amortecedores. Eles o protegem da realidade. Eles protegem as suas mentiras, eles protegem seus sonhos, eles protegem as suas projeções. Eles não permitem que você entre em contato com a realidade porque o próprio contato seria esmagador, chocante. O homem vive por meio de mentiras. Conta-se que Friedrich Nietzsche teria dito, por favor, não tirem as mentiras da humanidade, ou então o homem não será capaz de viver. O homem vive por meio de mentiras. Não acabem com as ficções, não destruam os mitos. Não digam a verdade porque o homem não pode viver com a verdade. E ele está certo quanto a 99,9% das pessoas, mas que tipo de vida pode existir por meio de mentiras? Essa seria uma grande mentira em si mesma. E que tipo de felicidade é possível por meio de mentiras? Não há possibilidade, daí que a humanidade vive em sofrimento. Com a verdade há alegria, com as mentiras há apenas sofrimento e nada mais. Mas nós continuamos protegendo essas mentiras. Essas mentiras são agradáveis, mas elas o mantêm protegido contra a felicidade, contra a verdade, contra a existência. O homem é exatamente como uma cebola. E a arte consiste de como descascar e chegar ao seu centro mais profundo. 1. Os sentidos físicos. A primeira camada é constituída de sentidos físicos corrompidos. Nem por um único momento pense que os seus sentidos físicos são como deveriam ser, eles não são. Eles foram treinados. Você vê as coisas que a sua sociedade permite que veja, ouve coisas que a sua sociedade permite que ouça.
Você toca coisas que a sua sociedade permite que toque. O homem perdeu muitos dos seus sentidos, por exemplo, o olfato. O homem perdeu o sentido do olfato. Observe a capacidade olfativa do cão, como o órgão olfativo dele é sensível. O do homem parece muito fraco. O que aconteceu ao nariz do homem? Por que ele não pode sentir os cheiros de maneira tão aguçada quanto um cachorro, ou quanto um cavalo? O cavalo tem um olfato que alcança quilômetros de distância. O cão tem uma imensa memória olfativa, o homem não tem memória. Algo está bloqueando o seu nariz. As pessoas que têm pesquisado profundamente essas camadas dizem que é por causa da repressão do sexo que o sentido do olfato se perdeu. Fisicamente, o homem é tão sensível quanto qualquer outro animal, mas psicologicamente o seu nariz foi corrompido. O olfato é uma das mais importantes entradas sexuais para o corpo. É por meio do olfato que os animais começam a sentir se o macho está sintonizado com a fêmea ou não. O olfato é uma indicação sutil. Quando a fêmea está pronta para o acasalamento com o macho, ela libera um determinado tipo de odor. Apenas por intermédio do olfato o macho entende que ele é aceito. Se o odor não for liberado, o macho se afasta, ele sabe que não é aceito. O homem destruiu o sentido do olfato porque é difícil criar uma sociedade assim chamada civilizada se o seu sentido do olfato permanecer natural. Você está seguindo pela rua e uma mulher começa a liberar o seu odor e lhe dá um sinal de aceitação. Ela não é a sua esposa, o marido dela está com ela, o sinal que você foi aceito foi enviado. O que você faz? Seria deselegante, constrangedor. A sua esposa caminha ao seu lado e não há sinal nenhum vindo do corpo dela, e de repente um homem passa por vocês e ela dá o sinal, e esses sinais são muito inconscientes, você não pode controlá-los assim de repente. Então você toma consciência de que ela está interessada no outro homem, que ela está dando as boas-vindas ao outro homem. Isso criaria problemas. Então, ao longo dos séculos, o homem destruiu completamente o seu sentido do olfato. Não é por acaso que nos países civilizados desperdiça-se muito tempo na remoção de todos os tipos de odores do corpo. O odor corporal tem de ser completamente destruído por desodorantes, sabonetes desodorantes. O corpo tem de ser coberto por camadas de perfume, perfume forte. Isso é tudo disfarce, são maneiras de evitar uma realidade que continua existindo. O odor é muito sensual, é por isso que nós destruímos o nariz, destruímos completamente o nariz. Até mesmo no idioma pode-se perceber a diferença. Ver significa uma coisa, ouvir, outra coisa, mas cheirar significa exatamente o contrário. Ver significa uma capacidade de ver, mas cheirar não significa a capacidade de cheirar. Cheirar significa que você está cheirando. Até no idioma a repressão entrou. E o mesmo aconteceu com outros sentidos. Você não olha para as pessoas nos olhos, ou, se olhar, será apenas por alguns segundos. Você não olha para as pessoas realmente, você evita olhar. Se olhar, será considerado ofensivo. Preste atenção. Você realmente vê as pessoas, ou você evita os seus olhos. Porque, se você não evita a luz, então poderá ser capaz de ver algumas coisas que a pessoa não quer mostrar. Não é bem educado ver algo que a pessoa não quer mostrar, então é melhor evitar. Nós ouvimos as palavras, não vemos o rosto, porque muitas vezes as palavras e o rosto são contraditórios. O homem diz uma coisa e mostra outra. Gradualmente, perdemos completamente a capacidade de ver o rosto, os olhos, os gestos. Nós só ouvimos as palavras. Observe o que estou dizendo e você vai se surpreender ao perceber como as pessoas dizem uma coisa e mostram outra. E ninguém detecta isso porque foi treinado para não olhar diretamente no rosto. Ou, até mesmo se olhar, o olhar não será atento, não será para perceber. É um olhar vazio, é quase como não estar olhando. Nós ouvimos sons por escolha. Não ouvimos todos os tipos de sons. Nós escolhemos tudo o que é conveniente ouvir. E o que vale a pena varia de acordo com a sociedade e o país. O homem que vive num mundo primitivo, numa floresta, numa selva, tem um tipo diferente de receptividade aos sons. Ele tem de estar continuamente alerta e atento aos animais, sua vida corre perigo. Você não precisa ficar alerta, você vive num mundo civilizado, onde os animais não mais existem e não há o que temer.
A sua sobrevivência não está em jogo. Os seus ouvidos não funcionam perfeitamente porque não há necessidade. Você já viu uma gazela ou um cervo? Como eles são atentos, como são sensíveis. Ao mínimo ruído, uma folha morta levada pelo vento, o cervo fica alerta. Você nem sequer perceberia. E uma grande música envolve a vida, uma música sutil envolve a vida, mas somos absolutamente inconscientes disso. Há um grande ritmo, mas para senti-lo é preciso ter ouvidos mais alertas, olhos mais alertas, um toque mais alerta. Então a primeira camada é a dos sentidos físicos corrompidos. Vemos apenas o que queremos ver. Todo o mecanismo do nosso corpo está envenenado. O nosso corpo tornou-se rígido. Vivemos num tipo de congelamento, somos frios, fechados, indisponíveis. Temos tanto medo da vida que matamos todos os tipos de possibilidades pelas quais a vida poderia fazer contato conosco. As pessoas não se tocam, elas não se dão as mãos, elas não se abraçam. E quando segura a mão de alguém você se sente embaraçado, a pessoa se sente embaraçada. Até mesmo se você abraça alguém, parece como se estivesse ocorrendo algo errado, e você se apressa a se desembaraçar do corpo da outra pessoa. Porque o corpo da outra pessoa pode abrir você, o calor do outro corpo pode abrir você. Até mesmo as crianças não recebem permissão para abraçar os pais, há um grande medo. E todo o medo é basicamente, no fundo, enraizado no medo do sexo. Há um tabu contra o sexo. A mãe não pode abraçar o filho porque o filho pode se excitar sexualmente, esse é o medo. O pai não pode abraçar a filha, ele tem medo de se excitar fisicamente, o calor atua de uma maneira própria. Não há nada demais em excitar-se física ou sexualmente, é simplesmente um sinal de que se está vivo, de que se está imensamente vivo. Mas o medo, o tabu envolvendo o sexo, diz fique longe, mantenha distância. Todos os seus sentidos estão corrompidos. Não nos permitem ser naturais, daí o homem ter perdido a dignidade, a inocência, a graça, a elegância. Essa é a primeira camada. E por causa de todas essas repressões o corpo tornou-se não orgástico. Não existe felicidade, isso aconteceu tanto ao homem quanto à mulher quase da mesma maneira, mas o homem foi mais fundo na corrupção dos sentidos do que a mulher porque o homem é perfeccionista, neuroticamente perfeccionista. Assim que tem uma ideia, ele tenta levá-la ao extremo. As mulheres são mais práticas, menos perfeccionistas, menos neuróticas, mais terrenas, mais equilibradas, menos intelectuais, mais intuitivas. Elas não chegaram aos extremos. É bom que as mulheres não tenham se tornado tão neuróticas quanto os homens, é por isso que elas ainda mantêm alguma dignidade, alguma graça, alguma lisura de comportamento, alguma poesia. Mas ambos foram corrompidos pela sociedade, ambos endureceram. Os homens mais, as mulheres um pouco menos, mas a diferença é apenas de graus. Por causa dessa camada, tudo que entra em você tem de passar primeiro por esse filtro. E esse filtro destrói, interpreta, manipula, dá novas cores por conta própria, projeta, inventa, e a realidade se torna muito encoberta. Quando essa camada desaparece. Esse é todo o esforço da yoga, tornar o seu corpo vivo, sensível, jovem outra vez, dar aos seus sentidos o máximo funcionamento. Então a pessoa passa a viver sem o envolvimento dos tabus, então a lucidez, a graça, a beleza passam a fluir. O calor volta a surgir, assim como a receptividade, e se dá o crescimento. A pessoa torna-se decididamente nova, jovem, e está sempre numa aventura. O corpo se torna orgástico. A pessoa é envolvida pela alegria, pela felicidade. Com a alegria e a felicidade a primeira corrupção dos sentidos desaparece. Daí a minha insistência em favor de se alegrar, de festejar, de aproveitar a vida, de aceitar o corpo, não só aceitar o corpo, mas sentir-se grato com a vida por ter lhe dado um corpo tão bonito. Um corpo tão sensível, com tantas aberturas para se relacionar com a realidade, olhos, ouvidos, nariz, o toque, abra todas essas janelas e deixe a brisa da vida entrar, deixe brilhar o sol da vida. Aprenda a ser mais sensível. Use todas as oportunidades para ser sensível, de modo a eliminar o primeiro filtro. Se você estiver sentado na grama, não comece a arrancá-la e destruí-la. Eu tenho de parar de sentar no gramado, eu me acostumei a me encontrar com as pessoas no gramado, porque as pessoas destroem a grama, elas arrancam a grama.
Preciso parar com isso. As pessoas são tão violentas, tão inconscientemente violentas que não sabem o que estão fazendo. E elas são advertidas tantas vezes, mas em poucos minutos esquecem. Elas são tão irrequietas que não sabem o que estão fazendo. A grama está à disposição do seu nervosismo e então elas começam a arrancá-la e a destruí-la. Quando você estiver sentado na grama, feche os olhos, torne-se a grama, seja a grama. Sinta que você é a grama, sinta o verdor da grama, sinta a umidade da grama. Sinta o aroma sutil que a grama exala. Sinta as gotas de orvalho na grama, sinta como se elas estivessem em você. Sinta os raios solares aquecendo a grama. Por um momento, entregue-se à grama e terá uma nova sensação do seu corpo. E faça-o em todos os tipos de situações, num rio, numa piscina, deitado na praia tomando sol, olhando para a lua à noite, deitado com os olhos fechados na areia e sentindo a areia. Existem milhões de oportunidades para reviver o seu corpo. E só você pode fazê-lo. A sociedade fez o seu trabalho de corrupção dos sentidos, você terá de desfazê-lo. E assim que começar a ouvir, ver, tocar e cheirar, então cheire a realidade. 2. Condicionamento. A segunda camada é a do condicionamento, social, político, religioso, ideológico, os sistemas de crenças. Os sistemas de crenças tornam você não comunicativo. Se você é hinduísta e eu muçulmano, imediatamente não existe comunicação. Se você é homem e eu sou homem, existe comunicação, mas se você é comunista e eu fascista, a comunicação para. Todos os sistemas de crenças impedem a comunicação. E toda a vida não é nada a não ser comunicar-se, comunicar-se com as árvores, comunicar-se com os rios, comunicar-se com o sol e a lua, comunicar-se com as pessoas e os animais. Isso é comunicação, a vida é comunicação. O diálogo desaparece quando você está carregado com sistemas de crenças. Como você pode realmente manter um diálogo? Você já está cheio demais com as suas ideias e pensa que elas são absolutamente verdadeiras. Quando ouve outro falar, você está apenas sendo polido, de outra maneira você não ouviria. Você sabe o que é certo, você está simplesmente esperando até que o homem termine e então avança sobre ele. Sim, pode haver um debate e uma discussão e argumentação, mas pode não haver diálogo. Entre duas crenças não existe possibilidade de diálogo. As crenças destroem a amizade, as crenças destroem a humanidade, as crenças destroem a comunhão. Então, se você quiser ver, ouvir e escutar, terá de abandonar todos os sistemas de crenças. Você não pode ser hinduísta, não pode ser muçulmano, não pode ser cristão. Você não pode manter esses tipos de absurdos, você tem de ser sensível o suficiente para não ter crenças. Engaiolado no seu próprio sistema, você está indisponível e os outros estão indisponíveis a você. As pessoas andam como casas sem janela. Sim, vocês se aproximam, às vezes apertam-se as mãos, mas nunca se encontram. Sim, às vezes vocês se tocam, mas nunca se encontram. Vocês conversam, mas nunca se comunicam. Todo mundo está aprisionado nos seus próprios condicionamentos, todo mundo carrega a própria prisão ao redor de si próprio. Isso tem de ser deixado para trás. As crenças criam uma espécie de afetação, se as crenças detêm a exploração porque a pessoa se torna temerosa. Talvez você se depare com algo que seja contra a sua crença, então o que acontece? Isso perturba todo o seu sistema. Então é melhor não explorar, permanecer confinado a um mundo insensível, morto, definido, nunca ir além dele. Ele lhe dá um tipo de conhecimento, como se você soubesse. Você não sabe nada sobre Deus, mas tem uma determinada crença sobre Deus, você não sabe nada sobre a verdade, mas tem uma teoria sobre a verdade. Esse e muito perigoso. Esse é um tipo de estado mental hipnotizado. Homens e mulheres, todos foram condicionados, embora de maneiras diferentes. O homem foi condicionado para ser agressivo, competitivo, manipulador, egoísta. O homem foi preparado para um tipo diferente de trabalho, ser o explorador, ser o opressor e ser o senhor. As mulheres receberam sistemas de crenças para serem escravas. Elas são ensinadas a se submeter, receberam um mundo muito, muito pequeno, a casa familiar. Tiraram-lhes toda a vida.
Mais uma vez estabelecido o sistema de crenças, a mulher o aceita e permanece confinada nele, e o homem aceita o sistema de crenças dele e permanece confinado nele. Os homens foram ensinados a não chorar, as lágrimas não são coisas de homem e assim os homens não choram. Ora, que tipo de tolice é essa? Chorar e lamentar-se às vezes tem um efeito terapêutico, é necessário, é um dever, alivia o peso das obrigações. O homem continua se sobrecarregando porque não pode chorar e não pode se lamentar, é desonroso, indigno de um homem. E as mulheres foram ensinadas a chorar e derramar lágrimas, é perfeitamente feminino, portanto, elas choram e se lamuriam, até mesmo quando não é necessário. É simplesmente um sistema de crenças, elas o usam como uma estratégia para manipular. A mulher sabe que por meio da argumentação não é capaz de vencer o marido, mas ela pode chorar, isso funciona. Então torna-se um argumento. O homem é corrompido de uma maneira, ele não pode chorar, e a mulher é corrompida de outra maneira, ela começa a chorar e usa o choro como uma estratégia para dominar. Chorar torna-se político, e quando as suas lágrimas são políticas elas perdem a beleza, elas são feias. Esse segundo condicionamento é uma das coisas mais difíceis de se livrar. É muito complexo. Você tem uma determinada ideologia política, uma determinada ideologia religiosa e milhares de outras coisas misturadas na sua mente. Elas se tornaram tão integrantes de você que você nem pensa que elas são separadas de você. Quando você diz, eu sou hinduísta, você não diz, eu tenho uma crença chamada hinduísmo, não. Você diz, eu sou hinduísta. Você está identificado com o hinduísmo. Se o hinduísmo estiver correndo perigo, você pensa que você mesmo está em perigo. Se alguém ateia fogo num templo, você pensa que está correndo perigo. Ou, se você for muçulmano, pensa que está em perigo porque alguém queimou o Corão. Esses sistemas de crenças têm de ser deixados de lado. Então surge a compreensão, então surge a presteza para explorar, surge a inocência. Então você está envolvido por um sentido de mistério, assombro, admiração. Então a vida não é mais uma coisa conhecida, é uma aventura. É tão misteriosa que você pode continuar explorando, essa exploração não tem fim. E você nunca cria crença nenhuma, você permanece num estado de não saber. Os sufis insistem muito nesse estado de não saber, assim como os mestres zen. Permaneça constantemente no estado de não saber. Se lhe acontecer de saber alguma coisa, não estabeleça uma crença a partir disso. Continue deixando as crenças de lado, continue livrando-se delas. Não deixe que elas o envolvam, ou então cedo ou tarde elas irão se tornar uma crosta dura e você não estará novamente disponível para a vida. Permaneça sempre como uma criança, então a comunicação torna-se possível, então o diálogo torna-se possível. Quando duas pessoas que estão num estado de não saber conversam, há um encontro, elas entram em comunhão. Não há nada a esconder. Você só é capaz de me entender se estiver num estado de não saber, porque eu estou nesse estado continuamente. Comigo, a comunhão é possível se você deixar de lado os seus sistemas de crenças, do contrário eles esconderão o caminho. 3. Racionalização. O terceiro filtro, a terceira camada, é o pseudo-raciocínio, a racionalização, as explicações, as desculpas. Tudo é tomado emprestado. Nem mesmo uma única experiência é autenticamente sua, mas dá um tipo de satisfação, você pensa que é um ser muito racional. Você não pode se tornar racional acumulando argumentos e provas tomados emprestados. A argumentação verdadeira surge apenas quando você é inteligente, e lembre-se, existe uma diferença entre um intelectual e o homem que eu chamo de inteligente. O intelectual está oculto por trás do pseudo-raciocínio. O raciocínio dele pode ser muito lógico, mas nunca pode ser razoável. A argumentação dele é apenas pseudo, parece-se com a argumentação. Ouçam, eu escutei esta. Um homem estava se afogando. Socorro, não sei nadar. Ele gritava. Não sei nadar. Eu também não sei, disse um velho sentado na margem do rio, mascando fumo. Mas não estou gritando para todo mundo ouvir. Então isso é perfeitamente racional, porque você está gritando para todo mundo. Você não sabe nadar, nem eu, portanto fique quieto. Mas você está sentado na margem e ele está no rio, a situação é diferente, o contexto é diferente. Quando Buda diz alguma coisa,
você pode repetir a mesma coisa, mas o contexto é diferente. Quando Maomé diz alguma coisa, você pode repetir exatamente a mesma coisa. Mas não vai significar a mesma coisa, porque o contexto é diferente. E o contexto é importante, não o que você diz. Não é o que você diz, mas quem é você é o que importa. Outra que eu escutei. Donega sentou-se no confessionário. Padre, ele gemeu, fiz uma coisa tão errada, o senhor vai me expulsar da igreja. O que você fez, meu filho? Indagou o padre. Ontem, disse Donega, vi a minha esposa rebolando na minha frente e fiquei tão excitado que a agarrei, arranquei-lhe a roupa, atirei-a no chão e fiz sexo com ela ali mesmo. Isso é um pouco incomum, admitiu o padre, mas não há motivo para a excomunhão. Tem certeza de que não vai me expulsar da igreja? É claro que não. Bem, concluiu Donega, eles nos expulsaram do supermercado. Tudo depende do contexto, quem você é, onde você está. E depende de que ponto de vista, de que experiência você fala. Eu uso as mesmas palavras que você, mas elas não significam a mesma coisa, elas não podem significar a mesma coisa. Quando eu as pronuncio, quando você as pronuncia. As palavras são as mesmas, mas porque elas vêm de locais diferentes, carregam um significado diferente, uma conotação diferente, um sabor diferente, uma entonação diferente. O pseudo-raciocínio é apenas um raciocínio aparente, não é saber. É mais uma tentativa de encontrar desculpas, é mais uma tentativa de argumentação. Nesse tipo de engodo a mente masculina é muito perita. Essa é a especialidade da mente masculina. O homem aprendeu a arte muito profundamente. Esse filtro é muito, muito forte na mente masculina. A argumentação verdadeira surge apenas quando o pseudo-raciocínio foi deixado de lado. Qual é a argumentação verdadeira? Carlos Jaspers definiu-a perfeitamente. Ele diz, a argumentação é franqueza, sinceridade, a argumentação é clareza, a argumentação é a vontade de unidade. A argumentação usa a lógica, e os seus métodos e categorias de compreensão simplesmente a transcendem. A argumentação é o florescimento supremo da sabedoria. Mas não o pseudo-raciocínio, preste atenção ao pseudo. O pseudo sempre cria um filtro, e o verdadeiro sempre se torna uma porta. O verdadeiro é sempre uma ponte e o pseudo é sempre um bloqueio. Esta terceira camada, do pseudo-raciocínio, é uma das maiores perturbações do seu ser. 4. Sentimentalidade. A quarta camada é a emocionalidade, o sentimentalismo. Esse é um pseudo-sentimento, uma tempestade em copo d'água, muita agitação. A mente feminina é muito perita nisso. É como que um vazio, está apenas na superfície. É simpatia impotente, não resolve nada. Se alguém está doente, você se senta ao lado dessa pessoa e chora. O choro não vai ajudar nada. A casa está pegando fogo e você chora, isso também não vai ajudar nada. Esse tipo de pseudo-sentimento tem de ser detectado, ou então você nunca vai saber como são os verdadeiros sentimentos. O sentimento verdadeiro é envolvimento, compromisso. É empatia, não apenas simpatia. É ação. Sempre que você sente algo verdadeiro no coração, isso imediatamente o transforma, isso se transforma em ação. Esse é o critério. O seu sentimento se transforma em ação. Se o seu sentimento apenas permanecer um sentimento e nunca se tornar uma ação, então com certeza é pseudo. Então você está enganando a si mesmo ou alguém mais. Nunca se pode ir contra o próprio coração. Se você ainda está indo contra o seu próprio coração, então você deve ter um pseudo-coração, um hipócrita. Assim como a terceira camada é o campo da especialidade masculina, a quarta é o campo da especialidade feminina. 5. Repressão. A quinta camada é a dos instintos corrompidos, envenenados, a repressão. Gurdjieff costumava dizer que todos os seus centros se sobrepõem uns aos outros, estão mal colocados, interferem uns com os outros, estão atravessados e você não sabe o que é o que. Cada centro em seu próprio funcionamento é belo, mas quando começa a interferir no funcionamento de alguém, então a situação é crítica. Então todo o sistema fica neurótico. Por exemplo, se o seu centro sexual funciona como um centro sexual, está perfeitamente bem. Mas as pessoas têm se reprimido tanto que em muitas pessoas o centro sexual não existe nos órgãos genitais, ele se moveu para a cabeça.
Isso é que é sobreposição. Então elas fazem amor com a cabeça, daí a grande importância da pornografia, da visualização. Até mesmo durante o ato sexual com a sua mulher você pode estar pensando em lindas atrizes, que está fazendo amor com elas. Só então, de repente, você se torna interessado em fazer amor com a sua mulher. Na verdade, a sua própria mulher é inexistente. É um tipo de masturbação. Você não está fazendo amor com ela, você está fazendo amor com outra pessoa que não está presente. Você fantasia com a cabeça. A repressão religiosa perturbou todos os seus centros. É muito difícil até mesmo ver que os seus centros estão separados. E funcionando cada um no próprio campo, os seus centros estão perfeitamente certos. Quando eles interferem com outros campos, então ocorrem os problemas. Começa a ocorrer uma confusão sobre a sua totalidade. Então você não sabe o que é o que. O sexo pode ser transformado quando está confinado no próprio centro, ele não pode ser transformado a partir da cabeça. Ele criou um pseudocentro na cabeça. Outro dia me contaram. De tempos em tempos, os santos recebem autorização para visitar a Terra disfarçados. Santa Teresa havia muito queria conhecer Hollywood, mas Gabriel, que era encarregado da escala de serviço, considerou que até mesmo um santo não seria capaz de sair incólume depois de visitar a capital do cinema. Por fim, no entanto, Santa Teresa conseguiu persuadi-lo de que nada de mal lhe aconteceria e partiu na primeira nuvem com destino à Terra. As semanas se passaram, e depois meses, sem nenhuma notícia da Terra. Então um dia, preocupado, Gabriel telefonou para Los Angeles. A ligação foi completada, o telefone soou e finalmente uma voz atendeu. Aqui é Terry, quem fala? Gabi, querido. Que maravilha receber uma ligação sua. Os seus assim chamados santos apenas evitam o mundo. Eles são seres reprimidos. Se forem criadas oportunidades para liberá-los, eles vão cair muito mais baixo que você. Eles estão apenas de alguma forma se guardando por causa do medo do inferno e da cobiça pelo céu. Mas o que quer que você tenha reprimido por causa do medo ou da cobiça permanece lá. E não só permanece, torna-se natural, pervertido, aprofunda-se em esferas da sua consciência e do inconsciente. E então torna-se muito difícil desenraizá-lo. Gurdjieff era um sufi. Todo o ensinamento dele vinha dos mestres sufis. Ele introduziu métodos no mundo ocidental para delinear cada centro e permitir que o centro funcionasse em seu próprio campo. A cabeça deve funcionar no que diz respeito à razão, só isso. Você já observou? Às vezes as pessoas dizem, eu penso que te amo. Eu penso que te amo. O amor não tem nada a ver com pensamento. Como você pode pensar que me ama? Mas essas pessoas não sabem como agir direto do coração, até mesmo o coração tem de passar pela cabeça. Elas não conseguem dizer simplesmente, eu te amo. Quando você fala com o coração, não é preciso o idioma. Quando você fala com a cabeça, apenas o idioma pode expressar alguma coisa, não há outra maneira de dizê-lo. Observe bem. Deixe a cabeça funcionar como razão, deixe o coração funcionar como sentimento, deixe o sexo funcionar como sexo. Deixe tudo funcionar da sua própria maneira. Não permita que os mecanismos diferentes se misturem uns com os outros, do contrário você terá instintos corrompidos. Quando o instinto é natural, sem tabus, espontâneo, sem nenhuma inibição, instaura-se uma clareza no seu corpo, uma harmonia no seu corpo. O seu organismo produz um som murmurante. A quinta camada, da repressão, também é uma especialidade masculina. 6. Intuição corrompida. A sexta camada é a da intuição corrompida. Existe um fenômeno chamado intuição, do qual nos vimos tornando quase inconscientes. Não sabemos que existe algo como a intuição, porque a intuição é a sexta camada. Aquelas 5 camadas são tão grossas que nunca se sente a sexta camada. A intuição é um tipo de fenômeno totalmente diferente da razão. A razão argumenta, a razão usa um processo para chegar a uma conclusão. A intuição pula, é um salto quântico. Ela não tem um processo. Ela simplesmente chega à conclusão sem nenhum processo. Houve muitos matemáticos que conseguiam resolver qualquer tipo de problema matemático sem passar pelo seu processo. Eles agiam de maneira intuitiva.
Você só enuncia o problema e antes de ter acabado de enunciá-lo, aparece a conclusão. Não houve nenhum intervalo de tempo. Você estava enunciando e no momento em que concluiu, ou até mesmo antes de concluir a enunciação, a conclusão surgiu. Os matemáticos sempre ficam impressionados por esses fenômenos extravagantes. Essas pessoas, como será que conseguem fazer isso? Se um matemático fosse resolver o problema, poderiam ser necessárias 1, 2, 3 horas. Até mesmo um computador levaria alguns minutos para resolvê-lo, mas essas pessoas não levam nem um instante. Você mal enuncia o problema instantaneamente. Então, na matemática a intuição já é um fato reconhecido. Quando a razão fracassa, apenas a intuição pode dar resultado e todos os grandes cientistas têm conhecimento disso, que todas as suas grandes descobertas foram feitas não pela razão, mas pela intuição. Fazia 3 anos que Madame Curie vinha trabalhando num determinado problema e estava tentando resolvê-lo de muitos ângulos. Todos os ângulos fracassaram. Numa noite, completamente exausta, ela foi dormir e tomou uma decisão. O incidente é quase como o que aconteceu com Buda. Naquela noite, ela decidiu, então chega. Desperdicei 3 anos. Parece uma busca fútil. Vou desistir. Naquela noite ela desistiu e foi dormir. No meio da noite, ela se levantou dormindo, foi até a mesa e escreveu a solução. Então voltou para a cama e tornou a dormir. Pela manhã, ela nem sequer se lembrava, mas a resposta estava sobre a mesa. Não havia ninguém no quarto, até mesmo se houvesse alguém, a resposta não teria sido possível. Ela vinha trabalhando naquilo havia 3 anos, e era uma das grandes inteligências da sua época. Mas não havia ninguém e a resposta estava lá. Então ela observou com muita atenção, a caligrafia era dela. De repente o sonho voltou ao seu pensamento. Ela se lembrou de que tivera um sonho durante a noite, em que estava sentada à mesa, escrevendo alguma coisa. Então, pouco a pouco tudo ficou claro. Ela havia chegado à conclusão a partir de um outro caminho, que não era a razão. Era a intuição. Buda lutou durante 6 anos para atingir a iluminação, mas não conseguiu. Um dia, ele desistiu da ideia. Ele descansou embaixo de uma árvore, e pela manhã o fenômeno havia acontecido. Quando ele abriu os olhos, estava em Samadhi. Mas primeiro a razão teve de ser exaurida. A intuição só funciona quando a razão foi exaurida. A intuição não tem um processo, ela simplesmente salta do problema para a conclusão. É um atalho. É um lampejo. Nós corrompemos a intuição. A intuição humana está quase absolutamente corrompida. A intuição feminina não foi tão corrompida, é por isso que as mulheres têm algo chamado palpite. Um palpite é simplesmente um fragmento de intuição. Ele não pode ser provado. Você vai tomar um avião para algum lugar e a sua mulher simplesmente diz que ela não vai, e que também não permitirá que você vá. Ela sente como se alguma coisa vá lhe acontecer. Isso lhe parece um absurdo. Você tem muito trabalho a fazer, tudo está planejado, e você precisa ir, mas a mulher não quer deixar. E no dia seguinte você lê no jornal que aquele avião foi sequestrado, ou caiu e todos os passageiros morreram. Então, a mulher não consegue dizer como sabia. Não há como. Foi apenas um palpite, uma sensação intuitiva. Mas isso também foi muito corrompido, é por isso que é apenas um lampejo. Quando todas as 5 outras camadas tiverem desaparecido e você tiver se livrado das ideias fixas, porque aprendeu que a razão é a única via para chegar a todas as conclusões, quando você tiver abandonado essa fixação na razão, a intuição começará a florescer. Então não aparecerá mais apenas como um lampejo, ela passará a ser uma fonte de informações constantemente disponível. Você poderá fechar os olhos e entrar nela, e sempre conseguirá a orientação correta por meio dela. Se aquelas 5 camadas tiverem sido rompidas, então surge dentro de você algo que pode ser chamado de guia interior. Você sempre pode contar com a sua energia intuitiva e sempre encontrará a orientação correta. No Oriente é isso que eles chamam de guru interior, o seu mestre interior. Depois que a sua intuição começar a funcionar, você não precisará mais pedir conselhos a nenhum guru externo. A intuição deve estar em sintonia com você, totalmente em sintonia com você. E a partir dessa sintonia, as soluções surgem do nada.